Caminhoneiro solteiro encontra a viúva grávida em trabalho de parto na estrada. Capítulo 1. O peso do silêncio. Tem um tipo de solidão que a gente não aprende de uma vez. Ela vai chegando devagar, como ferrugem. Começa nas beiradas, nos cantos que a gente não olha direito e vai comendo por dentro até que um dia a gente acorda e percebe que já não sente falta de nada porque esqueceu o que era ter algo. Meu nome é Walter Cândido Braga. 51 anos, cabelo grisalho que eu raso uma vez por mês no banheiro de posto de gasolina, mãos calejadas de tanto girar volante e coração calejado de tanto perder coisa boa. Sou caminhoneiro há 26 anos. Rodei mais quilômetro nessa vida do que a maioria das pessoas vai rodar em 3 existências juntas. Conheço cada trecho da BR-153 de cor. Sei onde a pista afunda depois da chuva. Sei onde o asfalto espelha no começo da tarde e engana o olho cansado. Sei onde tem um bar de beira de estrada que serve um frango com quiabo que faz a gente fechar os olhos de satisfação. O que eu não sei mais, faz quase 4 anos, é o que é chegar em casa e ter alguém esperando. Marinês foi embora numa tarde de abril. Não foi de briga, não foi de doença longa que a gente tem tempo de se preparar. Foi de repente, como são as coisas que doem de verdade. Aneurisma. O médico usou uma palavra difícil, mas o que ela quis dizer foi simples e devastadora. Minha mulher estava em casa lavando louça e no segundo seguinte não estava mais. 38 anos de vida, 16 de casamento, uma xícara de café esquecida na pia. Eu estava em Imperatriz quando meu cunhado ligou. Lembro que o céu estava limpo demais, daquele azul que parece mentira. Lembro do cheiro de diesel e de terra quente. Lembro que o celular tocou 2 vezes antes de eu atender e que enquanto ele falava, eu fiquei olhando para o horizonte sem entender nada. Depois disso, a estrada virou a única coisa que faz sentido para mim. Naquela manhã de agosto, eu vinha de Palmas carregado de soja ensacada, com destino a Anápolis. O Goiás inteiro parecia estar pegando fogo naquele dia. O termômetro do painel marcava 38 graus às 9 da manhã, e o sol batia no asfalto com tanta força que o horizonte tremia, líquido, como se a estrada fosse derreter e sumir diante de mim. Eu tinha saído de Palmas na véspera, dormido num posto perto de Paraíso do Tocantins e retomado viagem antes do sol raiar. No rádio, tocava uma música sertaneja antiga que a Marinês gostava, e eu desliguei antes de terminar. Não é que me fazem mal essas músicas. É que às vezes machucam demais, e há dias em que eu não estou com força suficiente para suportar o peso da lembrança. O trecho da BR entre Gurupi e Porangatu é daqueles que a gente respeita. Não por ser perigoso de curva ou de serra. É perigoso por ser monótono demais. Quilômetros e quilômetros de cerrado dos 2 lados, o sol em cima, e o asfalto reto, feito uma linha desenhada no chão do mundo. A gente entra num transe, os olhos ficam abertos, mas a mente viaja. E é justamente aí que os acidentes acontecem, não por excesso de atenção, mas por falta dela. Eu ia pensando na Marinês, ia pensando que ela nunca gostou que eu fosse motorista. Dizia que tinha medo, que a estrada era traiçoeira, que um dia eu ia sumir igual a ela. Ria quando dizia isso, mas era uma risada nervosa. Ela pressentiu errado. Fui eu quem ficou. E às vezes eu não sei se isso é bênção ou castigo. O caminhão subia uma lomba suave quando vi. No acostamento, lá na frente, havia uma figura escura contra o clarão do sol. Por um segundo, pensei que fosse um animal, talvez uma vaca que escapou de alguma fazenda e foi parar na beira da estrada. Mas conforme o caminhão avançava e a distância diminuía, a forma foi tomando contorno humano. Era uma mulher. Ela estava parada no acostamento de terra e mesmo de longe eu conseguia ver que alguma coisa estava errada. O jeito que ela segurava o próprio corpo, inclinada para frente, uma das mãos apoiada no joelho dobrado, era o jeito de alguém que está segurando uma dor. Respirei fundo, coloquei o pisca-alerta e comecei a reduzir a marcha. Capítulo 2. A mulher na poeira. Quando o caminhão parou de vez, o ar comprimido dos freios estourou no silêncio da estrada como um tiro.
A poeira levantou dos dois lados do acostamento e por alguns segundos eu não enxerguei nada, além de uma névoa cor de ocre flutuando contra o sol. Desliguei o motor. Desci. O calor me acertou no rosto, feito uma porta aberta de forno. 38 graus na sombra. No sol aberto devia passar dos 40. O chão de terra batida do acostamento estava rachado de seco, e cada passo meu levantava um pó fino, avermelhado, que grudava no suor do braço e na boca. Ela estava a uns 15 metros à frente do caminhão. Eu me aproximei devagar, sem saber muito bem o que esperar. A mulher estava agachada, quase ajoelhada no chão, com as duas mãos apertando a barriga. Uma barriga enorme, redonda, que destoava violentamente do resto do corpo magro, quase frágil. O vestido era de chita desbotada, florido em azul e branco, e estava encharcado de suor nas costas e nas axilas. Os cabelos escuros e grossos caíam soltos sobre o rosto inclinado para baixo. Ela respirava pela boca, rápido, em pequenas explosões de ar que mais pareciam soluços do que respiração. "Moça!" chamei, ainda a uns 3 metros de distância. Não queria assustar. Ela levantou o rosto, e eu levei um susto que não esperava. Não pelo que ela parecia, mas pelo que os olhos dela continham. Era uma mulher jovem, talvez 20 e poucos anos, com traços fortes de quem carregou trabalho pesado desde cedo. A pele escurecida pelo sol, os lábios rachados pelo ressecamento, as mãos que seguravam a barriga com unhas partidas e terra embaixo delas. Mas os olhos, esses olhos escuros e fundos, carregavam uma combinação que eu reconheci de imediato, porque já tinha visto no espelho nos meses depois que perdi a Marinês. Era a mistura de dor com cansaço, com medo. O olhar de quem já não sabe mais o que pedir ao mundo, porque o mundo negou tudo o que pediu até agora. "O senhor pode me ajudar?" A voz saiu rouca, quebrada no meio, como alguém que estava chorando faz tempo e já tinha secado as lágrimas. "Pode falar", disse, me abaixando no chão perto dela. "O que está acontecendo?" Ela abriu a boca para responder, mas antes de qualquer palavra vir, uma contração a pegou. Vi o rosto dela se fechar todo, os olhos apertando, a mandíbula travando enquanto ela segurava o grito com a força que tinha. A mão foi direto para a barriga. Os nós dos dedos branquejaram de tanto apertar o próprio corpo. Eu entendi tudo num segundo. Não precisava de médico para reconhecer aquilo. Já tinha visto parto de animal o suficiente para saber que aquela mulher não estava sentindo cólica nem mal-estar de calor. Aquilo era contração. Forte, longa, do tipo que sinaliza que o trabalho de parto já está avançado. "Quanto tempo você está sentindo essas dores?" perguntei, tentando manter a voz firme. Ela esperou a contração passar antes de responder. Respirou 3 vezes com esforço e me olhou com aqueles olhos fundos. "Desde cedo." Pausa. Mas ficou forte agora há pouco. "Quanto tempo você está caminhando nessa estrada?" "Desde ontem à tarde." Levei um momento para processar isso. "Desde ontem?" repeti, sem conseguir esconder a incredulidade. Ela nem respondeu. Apenas olhou para o chão, como se tivesse envergonhada de uma coisa que não era culpa dela. Peguei o celular no bolso. Olhei para a tela. 2 segundos foram suficientes para confirmar o que eu já temia. Nenhuma barra de sinal. Nenhuma. Aquele trecho entre Gurupi e a divisa com Goiás era um dos piores pontos de cobertura de toda a BR. Eu sabia disso. Tinha xingado aquilo em outras viagens. Guardei o celular e olhei para os 2 lados da estrada. Nenhum carro no horizonte. Nem para cá, nem para lá. Só o asfalto reto se perdendo no tremido do calor, o cerrado dos 2 lados, com suas árvores retorcidas e secas, e aquele silêncio imenso que o interior do Brasil tem, o silêncio que não é paz, é abandono. "Como é seu nome?" perguntei. "Teresa." "Teresa, eu sou o Walter." "Você está com algum documento? Cartão do SUS? Carteirinha de pré-natal?" Ela apontou para uma sacola plástica amarrada no pulso, uma sacola de mercadinho surrada que eu não tinha visto antes porque estava parcialmente escondida atrás dela.
Dentro, eu conseguia enxergar um casaco dobrado, uns documentos enrolados em plástico e o que parecia ser uma carteira de pré-natal amarela. "Tá tudo aí", disse ela. Outra contração. Dessa vez, ela não conseguiu segurar completamente. Um gemido baixo, longo, escapou entre os dentes. Eu fiquei quieto até passar. Aprendi faz tempo que nos momentos de dor, o silêncio respeita mais do que qualquer palavra. Quando ela abriu os olhos de novo, perguntei com cuidado: "Teresa, você tem alguém? Algum familiar que eu possa tentar avisar quando pegar sinal?" Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Um silêncio diferente do anterior. Não era o silêncio de quem está com dor. Era o silêncio de quem está pesando o quanto dói responder. "Não tenho mais ninguém", disse por fim. Só isso. Seco, curto, com o peso de uma pedra jogada no fundo de um poço. Eu não perguntei mais nada naquele momento. Não era hora de perguntas. Era hora de agir. Me levantei, olhei para o caminhão e tomei uma decisão que, na minha cabeça, não tinha mais discussão. "Vou te ajudar a subir na cabine", disse, estendendo a mão para ela. "A gente precisa sair daqui." Ela olhou para a minha mão estendida, como se não soubesse se podia confiar naquilo. Aquele olhar me partiu por dentro, porque eu entendi o que significava. Significava que alguém, em algum momento, tinha estendido a mão para ela e retirado antes da hora. "Pode confiar", disse apenas. Ela demorou mais 2 segundos. Depois colocou a mão na minha. A mão dela era pequena, quente de febre ou de sol. Eu não sabia dizer ao certo, mas estava tremendo. Ajudei a levantá-la do chão com cuidado. Passei o braço pela cintura dela sem apertar e fomos andando devagar até o lado do passageiro. Cada passo era uma negociação com o próprio corpo dela, que resistia e cedia ao mesmo tempo. Quando finalmente consegui ajudá-la a sentar no banco alto da cabine, ela fechou os olhos e deixou a cabeça encostar no encosto. Um suspiro longo de quem estava guardando esse descanso faz horas. Eu fui até o meu lado. Sentei. Coloquei as mãos no volante. E por um momento fiquei parado, olhando para a estrada vazia à minha frente, sentindo o peso do que estava acontecendo pousar nos meus ombros. Tinha uma mulher em trabalho de parto dentro do meu caminhão, sem sinal de celular, no meio de uma das regiões mais isoladas do centro-oeste brasileiro, com quilômetros de nada em volta. Respirei fundo, liguei o motor. Capítulo 3. O que a estrada guarda. O motor pegou com um ronco grave que ecoou pela cabine, e eu senti Teresa se encolher levemente no banco ao lado, como se o barulho fosse uma ameaça. Ela estava com os olhos fechados, a mão espalmada na barriga, respirando com aquele ritmo cuidadoso de quem aprendeu a contar cada respiração. Coloquei o caminhão em movimento devagar. Não havia pressa que justificasse um solavanco. "Tenho um posto de saúde em Alvorada do Norte", disse, mais para mim mesmo do que para ela. Estava tentando organizar o mapa na cabeça, calcular distância, tempo, uns 40 quilômetros. "Se a pista estiver boa, a gente chega em menos de meia hora." Ela não respondeu. Só assinou com a cabeça, os olhos ainda fechados. Fui entrando na estrada com cuidado, desviando das ondulações que eu já conhecia de cor, dos remendos de asfalto que levantam o caminhão quando a gente pega rápido. Cada irregularidade do chão eu já antecipava, reduzindo antes, passando com o máximo de suavidade que um caminhão carregado de soja permite. Por uns 10 minutos, ficamos em silêncio. Era um silêncio estranho, diferente do que eu estava acostumado. O silêncio de antes era vazio, era ausência pura. Esse silêncio tinha peso, tinha respiração, tinha o som baixo de uma dor sendo contida a 2 palmos de mim. "O senhor vai longe?" ela perguntou de repente, sem abrir os olhos. "A Nápoles. Mas isso não importa agora. Não quero atrapalhar a viagem do senhor." Olhei rapidamente para ela e voltei os olhos para a estrada. "Você não está atrapalhando nada, Teresa." Ela ficou quieta mais um pouco. Depois disse, quase em voz baixa: "As pessoas sempre falam isso." Eu entendi o que ela queria dizer. Não precisou explicar. Era o tipo de frase que carrega uma história comprida.
História de gente que prometeu e não cumpriu, que disse que não se importava e depois deixou claro que se importava demais. Eu não sou as pessoas, respondi. Sou só um caminhoneiro que parou o caminhão. Ela abriu os olhos e me olhou de lado por um instante. Não disse nada, mas algo no rosto dela afrouxou levemente. Uma pequena rendição. Não confiança ainda. Confiança leva tempo. Mas o primeiro passo dela. Passamos por uma placa enferrujada indicando um vilarejo chamado Bom Jesus do Cedro. Nunca tinha parado ali, mas sabia que existia uma daquelas comunidades pequenas que não aparecem no GPS, mas existem no mundo real, com sua igrejinha branca, seu mercadinho, sua praça com árvore velha no meio. Você é daqui da região? Perguntei, tentando manter ela acordada falando. Sabia que conversa ajuda a pessoa a não entrar em pânico. De Minaçu, disse ela. Mas faz tempo que não vou lá. Família em Minaçu. Uma pausa. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Meu pai eu nunca conheci direito. Ela disse isso com uma naturalidade que dói mais do que se tivesse dito com tristeza. A naturalidade de quem cresceu aceitando aquilo como parte normal da vida. Me criei na casa de uma tia. Quando eu tinha 18 anos, me casei com o Edivaldo e fui morar na fazenda dele em Campos Belos. O nome do marido saiu assim de repente, Edivaldo, e eu notei como ela não disse o nome com raiva nem com saudade exagerada. Disse como quem cita um fato, como quem está descrevendo um mapa e menciona uma cidade que já ficou para trás. E Edivaldo, arrisquei com cuidado. Ela demorou para responder. Do lado de fora, o cerrado passava rápido pelas janelas, as árvores baixas e retorcidas, o capim seco e dourado, um açude seco aparecendo e sumindo em segundos. Morreu em março, disse ela. Máquina agrícola. Foi rápido, me disseram. Que ele não sofreu, eu não disse nada. Às vezes o silêncio é a única resposta honesta. Eu estava com 4 meses quando aconteceu. Ela continuou, a voz um pouco mais baixa. A família dele, os irmãos, o pai, ficaram com a fazenda. Disseram que era direito deles, que o Edivaldo não tinha deixado nada no meu nome. Pausa. Talvez seja verdade. Não entendo de lei. Mas me colocaram para fora antes mesmo de eu enterrar o choro. Eu apertei o volante. Não de raiva. Apertar o volante era o jeito que eu tinha de não deixar o sentimento vazar pela voz. Teresa, você andou sozinha na estrada desde ontem à tarde com quantos meses de gravidez? 8,5, disse ela. Quase 9. Fechei os olhos por meio segundo. Só meio segundo, porque estava dirigindo. 8 meses e meio, sozinha, no calor do cerrado, andando na beira de uma BR federal sem ninguém saber onde ela estava. Onde você ia? Tenho uma irmã do meu marido em Porangatu. A única que tratou bem de mim. Ela disse que quando eu precisasse podia aparecer. Uma pausa pequena. Não sei se a oferta ainda está de pé. Faz meses que não falo com ela. Você tem o telefone dela? Na carteira, dentro da sacola. Quando pegar sinal, a gente liga. Ela assentiu. Ficou quieta por alguns segundos e eu achei que ia fechar os olhos de novo. Mas não fechou. O senhor tem família? Ela perguntou. A pergunta me pegou desprevenido. Não porque fosse errada, mas porque eu não estava esperando ela ter força para perguntar nada além de sobreviver. Tive, respondi. Minha esposa morreu há 4 anos. Silêncio. Como chamava ela? Marinês. Teresa ficou quieta por um momento respeitoso. Depois disse quase sem som. Bonito nome. Era uma mulher bonita, respondi. Por dentro, principalmente. Não sei por que disse aquilo. Não costumo falar da Marinês para ninguém. Na verdade, faz tempo que não falo o nome dela em voz alta para outra pessoa. Tem uma estranheza em dizer o nome de quem a gente perdeu, como tirar uma foto antiga do fundo da gaveta. A imagem ainda está lá, mas a luz bateu diferente. O caminhão entrou numa curva longa e suave, e quando saiu do outro lado, eu vi no horizonte uma antena de transmissão enferrujada se destacando contra o céu. Sinal de civilização, ainda longe, mas lá. Foi quando Teresa se contraiu de novo. Essa foi mais forte do que as anteriores. Eu senti.
porque ela agarrou o apoio de braço da porta com força, os nós dos dedos branquejando, e o gemido que saiu dessa vez não tinha mais nada de contido. Era dor crua, real, o tipo de som que vai direto para a barriga de quem ouve. "Tô aqui!" disse imediatamente. "Passou, já passa." Ela respirou fundo, 3 vezes, 4. Aos poucos o aperto no rosto foi diminuindo. "Ficou mais forte", ela disse quando conseguiu falar, "tão mais próximas." Olhei para o painel, depois para o horizonte. 40 quilômetros eram longe demais. Eu sabia, sem precisar de nenhum treinamento médico, o que contrações ficando mais próximas e mais fortes significavam. Significava que a criança não ia esperar a alvorada do norte. Pisquei o pisca-alerta, reduzi a marcha e comecei a procurar com os olhos algum lugar para parar. Capítulo 4. Quando o céu fecha. Vi uma área de descanso abandonada no lado direito da pista. Não era grande coisa. Uma cobertura de zinco enferrujada sobre uma mesa de concreto quebrada, cercada de mato seco, com uma lixeira tombada no chão e o chão de terra batida cheio de rachaduras. O tipo de estrutura que o governo constrói e esquece. Mas tinha sombra. E tinha espaço suficiente para eu parar o caminhão fora da pista. Entrei devagar, acomodei o caminhão sob o que restava da cobertura de zinco e desliguei o motor. Teresa estava com os olhos fechados, a respiração curta e ritmada, a mão direita ainda crispada no apoio da porta. "A gente vai parar um pouco", disse com calma. Uma calma que eu estava fabricando por dentro, porque por fora eu estava com o coração na garganta. Desci do caminhão e fui até o bagageiro. Passei a vida toda acumulando coisas inúteis lá dentro, encomendas esquecidas, ferramentas velhas, objetos que eu guardava sem saber por quê. Naquele momento eu agradecia esse hábito com toda a sinceridade do mundo. Achei uma manta grossa dobrada no fundo, dessas de lã barata com estampa xadrez, que a Marinês tinha colocado no caminhão anos atrás, dizendo que um dia eu ia precisar. Sempre soube mais do que eu. Peguei também 2 toalhas velhas, mas limpas, uma garrafa térmica com água ainda morna, um rolo de papel toalha e um kit de primeiros socorros de plástico vermelho que nunca tinha aberto desde que comprei. Voltei para a cabine com tudo isso nos braços. Teresa me olhou com aqueles olhos fundos e eu vi o medo dentro deles crescendo. Não era medo de mim, era o medo que antecede o desconhecido, o medo de quem percebe que as coisas estão saindo do controle e não há nada que se possa fazer além de atravessar. "Walter", ela disse, e pela primeira vez usou meu nome. "Eu nunca fiz isso antes." "Eu sei", respondi, "mas seu corpo sabe. Ele foi feito para isso." Não sei de onde tirei essa frase. Saiu naturalmente, como saem as coisas que a gente não planejou dizer, mas que precisavam ser ditas. Organizei a manta no banco reclinado do passageiro, ajudei ela a se deitar da melhor forma que o espaço da cabine permitia, com a cabeça apoiada na janela e os joelhos dobrados. A barriga enorme tornava tudo mais difícil. Cada ajuste do corpo era uma negociação cuidadosa. Peguei o celular mais uma vez, ainda sem sinal. Guardei. Olhei lá fora. O céu tinha mudado. Não tinha percebido quando isso aconteceu. Mas enquanto eu estava com a atenção toda dentro do caminhão, lá fora, o tempo tinha decidido virar. As nuvens que antes eram brancas e esparsas no azul tinham engrossado para um cinza carregado que vinha do norte, empurrando tudo pela frente. A luz do sol, que batia forte e direta desde a manhã, agora estava filtrada e amarelada, aquele tom estranho que o cerrado tem antes de uma tempestade violenta. Fechei a janela do meu lado. O vento começou a bater antes mesmo da chuva aparecer. Um vento seco primeiro, levantando a poeira do chão, balançando o capim alto do cerrado, como se alguém estivesse passando a mão por ele. Depois, o vento mudou de temperatura, ficou úmido, carregado, e eu soube que a chuva vinha pesada. "Vai chover", disse Teresa sem abrir os olhos. Ela sentia as coisas pelo ar. "Vai",
confirmei. Mas a gente está bem aqui dentro. Ela assentiu e imediatamente contraiu de novo. Dessa vez, eu cronometrei. A contração durou quase 1 minuto inteiro. Quando terminou, ela estava suada, a testa brilhando, os lábios secos e entreabertos. "Tô com sede", disse. Peguei a garrafa térmica e dei água para ela em pequenos goles, colocando a própria garrafa na boca dela com cuidado. Ela bebeu com os olhos fechados, e eu fiquei pensando em como a gente nunca imagina em quais situações vai se encontrar na vida. 26 anos de estrada. Vi de tudo. Mas nenhum manual, nenhuma conversa de parada de caminhão, nenhuma história contada por outro motorista me preparou para aquele momento específico. A chuva chegou de repente, como sempre chega no cerrado. Não foi uma garoa, foi uma parede de água descendo do céu com força de declaração. O zinco da cobertura virou um tambor imenso. O barulho encheu a cabine e a visibilidade lá fora caiu para quase zero em questão de segundos. Raios começaram a riscar o horizonte ao norte, distantes ainda, mas anunciando. Teresa sobressaltou com o primeiro trovão. "Tô aqui", disse de novo, e percebi que vinha dizendo isso com uma regularidade quase automática, como se minha voz pudesse ser uma âncora para ela. "Meu Deus", ela sussurrou, e não era uma praga, era uma oração. Entre um intervalo de contrações, com a chuva castigando o zinco acima de nós e os raios abrindo o céu lá fora, ela começou a falar. Não sei se foi porque a dor baixa um pouco entre as contrações e a pessoa precisa se ocupar com alguma coisa. Não sei se foi porque o perigo de fora cria uma intimidade estranha entre as pessoas que estão dentro. Mas ela falou, e eu ouvi com tudo que tinha. Me contou do Edivaldo, que era um homem bom, não de palavras, mas de atos, que consertava cerca no frio sem reclamar, que dormia sempre de frente para a porta para proteger ela, que quando descobriu que ela estava grávida ficou em silêncio por tanto tempo que ela achou que ele estava com raiva, mas aí ele disse, com a voz engasgada, que não merecia tanta coisa boa. "Ele nunca se achou suficiente", disse ela com uma tristeza calma, mas para mim era mais do que suficiente. Eu fiquei quieto, deixei ela falar. Me contou da fazenda, do cheiro de terra molhada depois da chuva, do quintal onde ela plantava couve e manjericão, da cadeirinha de balanço na varanda onde ficavam sentados de noite ouvindo o som do campo. Me contou de quando o irmão do Edivaldo apareceu 3 dias depois do velório com uma advogada e um papel dizendo que tudo pertencia à família, que ela assinou porque não sabia que podia não assinar, que saiu com uma sacola de roupas e uma barriga de 7 meses no único ônibus que passava por aquela região na semana. "Eu devia ter lutado", ela disse, "mais para si mesma do que para mim. Você estava de luto", respondi. "Luto deixa a gente sem chão." Ela me olhou. "Você sabe o que é isso?" Não era pergunta, era reconhecimento. Ela tinha me enxergado da mesma forma que eu a tinha enxergado. 2 estranhos que reconheceram na dor do outro alguma coisa familiar. "Sei", disse. "Faz 4 anos e às vezes ainda fico sem chão." Ela ia responder, mas a contração não deixou. Foi a mais longa até então. Durou mais de 1 minuto, e quando terminou ela estava exausta, com os olhos marejados, a respiração alta e irregular. "Walter", ela disse com uma urgência diferente das anteriores. Uma urgência que me fez endireitar o corpo inteiro no banco. "Acho que está chegando." O trovão bateu no mesmo segundo. A chuva dobrou de intensidade. E eu olhei para aquela mulher jovem, estendida no banco do meu caminhão, no meio de uma tempestade de cerrado, sem sinal de celular, sem médico, sem ninguém além de mim, e senti o peso de cada um desses fatos cair nos meus ombros ao mesmo tempo. Respirei fundo. Pensei na Marinês, no jeito que ela tinha de dizer que eu era mais capaz do que eu achava, que eu me subestimava sempre, que a estrada me ensinou mais do que qualquer escola. Eu precisava acreditar nisso agora. "Tô aqui, Teresa", disse pela 3ª vez. E dessa vez eu disse não só para ela, mas para mim mesmo. "A gente vai passar por isso junto." Lá fora,
O raio riscou o céu do cerrado de cima a baixo. Dentro da cabine, uma nova vida estava chegando ao mundo. E eu, Walter Cândido Braga, caminhoneiro solitário de 51 anos que andava fugindo de si mesmo nas estradas do Brasil, não tinha mais para onde correr. Era aqui, era agora. Capítulo 5. O que a gente carrega. Há coisas que a gente aprende na vida sem querer aprender. Aprende porque foi obrigado, porque a situação chegou antes do preparo, porque não havia outra saída senão fazer, e fazer agora, e descobrir no meio do caminho se era capaz. Eu nunca ajudei num parto, mas já tinha ajudado uma égua parindo sozinha numa madrugada de frio no sítio do meu pai, quando eu tinha 15 anos e meu pai estava doente e eu era o único lá. Lembro que chorei de nervoso antes, durante e depois. Lembro que a égua sobreviveu, o potro também. E meu pai, quando soube, disse uma coisa que ficou guardada em algum lugar dentro de mim, sem que eu percebesse. Disse que coragem não é não ter medo. Coragem é fazer mesmo com o medo grudado no pescoço. O medo estava grudado no meu pescoço naquele momento, com uma força que eu nunca tinha sentido. Mas eu fiz. Molhei a toalha com a água da garrafa térmica e limpei o rosto de Teresa com cuidado. Ela estava suando muito. A febre do esforço, misturada com o calor represado dentro da cabine fechada pelo temporal lá fora. Abri fresta na janela do meu lado. Só um palmo. O suficiente para entrar um fio de ar sem deixar a chuva molhar tudo. Me fala alguma coisa, ela disse entre duas respirações curtas. Qualquer coisa. Preciso ouvir uma voz. Que coisa você quer ouvir? Não importa. Só fala. Então eu falei. Comecei a falar da Marinês. Não sei por que fui direto para ela. Talvez porque a Marinês fosse o assunto que eu mais guardava e que naquele momento precisava sair. Talvez porque falar dela ali, naquele contexto de vida, chegando ao mundo, parecesse certo de um jeito que eu não sabia explicar. Falei como a gente se conheceu, numa rodoviária em Goiânia, eu esperando o caminhão ser liberado da oficina e ela esperando um ônibus que atrasou 3 horas. Ficamos sentados no mesmo banco de plástico laranja, sem nos falar por mais de 1 hora. E então ela virou para mim e disse, sem nenhum contexto, que aquele suco de caixinha que ela tinha comprado no quiosque era uma mentira de fruta. Eu ri, ela riu, e foi o suficiente. Parece coisa de filme, disse Teresa, com um sorriso pequeno que apareceu e sumiu rapidamente quando uma contração chegou. Eu sei, concordei, esperando ela passar. Eu mesmo não acreditei quando aconteceu. Quando a dor cedeu, ela pediu para continuar. Então continuei. Falei que a Marinês não gostava de silêncio. Dizia que silêncio demais deixava os pensamentos ruins crescerem. Sempre tinha o rádio ligado na cozinha, sempre estava cantarolando alguma coisa enquanto dobrava roupa ou descascava legume. Quando eu chegava de viagem, fosse de manhã cedo ou de madrugada, ela estava acordada. Nunca entendi como ela sabia a hora que eu chegava, mas sabia sempre. Perguntei uma vez como ela fazia isso. Disse. Ela falou que sentia o motor do caminhão de longe. Teresa deu um sorriso mais comprido dessa vez. A dor tinha dado uma trégua, e ela aproveitou, deixando o corpo relaxar um pouco na manta. Ela te amava de verdade. Amava, confirmei, e senti a palavra pousar no peito com um peso que era ao mesmo tempo pesado e bom, como aqueles cobertores grossos de inverno que apertam mas aquecem. Depois fiquei em silêncio por um momento. E foi aí que o pensamento veio, como sempre vinha quando eu ficava quieto tempo demais. Veio a culpa, essa culpa específica que eu carrego desde aquela tarde de abril. A culpa de quem estava longe quando devia estar perto. De quem passou a vida dizendo que ia diminuir as viagens, que ia ficar mais em casa, que a estrada podia esperar, e nunca cumpriu porque sempre tinha mais uma carga, mais um contrato, mais um motivo que, na verdade, era medo de parar e sentir o peso da vida parada. Quando a Marinês morreu, eu estava a 600 quilômetros de distância. Ela lavou a louça, virou e foi. E eu não estava lá. Esse pensamento eu nunca falei para ninguém.
Nem para o cunhado, nem para o padre que deu a missa de 7º dia, nem para o meu companheiro de viagem que ficou comigo uns dias depois do velório, com medo de me deixar sozinho. Guardei isso dentro de mim como se fosse uma dívida que eu precisava continuar pagando, e a estrada virou a forma de pagar, ficar em movimento, nunca parar tempo suficiente para sentir. Walter, a voz de Teresa me trouxe de volta. Tô aqui. Você sumiu. Desculpa, fui longe. Ela me olhou com aqueles olhos que enxergavam demais. Você se culpa por alguma coisa, disse. Não perguntou, disse. Eu não respondi de imediato. Olhei para a chuva que ainda caía do lado de fora, um pouco mais fraca agora, o temporal começando a perder força, mas ainda presente. Eu não estava lá quando ela precisou, disse por fim. A voz saiu mais rouca do que eu pretendia. Sei que não ia mudar nada. O médico explicou isso. Não tinha o que fazer mesmo. Mas você queria ter estado lá, completou ela. Queria. Silêncio. Teresa respirou fundo. Quando falou, a voz tinha uma firmeza delicada, do tipo que vem de quem aprendeu coisas na dor e não no conforto. O Edivaldo morreu de manhã cedo. Eu estava dormindo ainda. Ela olhou para o teto da cabine. Fui acordar às 6 para fazer o café dele e ele não estava na cama. Fui procurar lá fora e... Ela parou, engoliu, continuou. Às vezes eu fico brava comigo mesma por ter dormido. Como se eu devesse ter acordado. Sabe? Como se eu devesse ter sentido. Eu entendi aquilo no fundo do estômago. A gente não tem esse poder, disse. Não tem. Ela concordou. Mas a gente insiste em se cobrar como se tivesse. Ficamos em silêncio os dois. Não era silêncio vazio. Era o silêncio de duas pessoas que acabaram de reconhecer no outro uma ferida que carregavam sem nome e que nomear juntos aliviou alguma coisa. Lá fora, a chuva foi afinando. Os raios tinham parado. O céu ainda estava cinza, mas um cinza mais claro, do tipo que anuncia que a tempestade passou e o sol vai voltar. Só precisa de um pouco mais de tempo. Foi quando Teresa fechou os olhos com força e apertou a minha mão. Não tinha percebido quando ela tinha pego minha mão. Mas ela tinha, e eu tinha deixado. E agora ela apertava com uma força que surpreendeu para uma pessoa tão esgotada. A contração que veio foi diferente de todas as outras. Eu soube porque ela soube. O corpo dela mudou de um jeito que não tinha mudado antes. Uma tensão diferente, mais baixa, mais profunda, e o gemido que escapou dela tinha uma qualidade nova, urgente e irrevogável. Tá vindo, ela disse, com a voz saindo entre os dentes. Walter, tá vindo de verdade agora. Eu estava com o coração batendo na garganta. Respirei. Lembrei do meu pai dizendo que coragem é fazer mesmo com o medo grudado no pescoço. Lembrei da voz da Marinês dizendo que eu era mais capaz do que eu achava. E me virei para Teresa com tudo que eu tinha, que não era muito, mas era o suficiente para estar ali, presente, inteiro, sem fugir. Então a gente recebe esse bebê, disse. Ela assentiu. Os olhos molhados de esforço e de outra coisa que não era bem lágrima de tristeza. A chuva do lado de fora tinha virado uma garoa fina, e dentro da cabine do meu Scania velho, parado num ponto de descanso esquecido de Deus, no interior de Goiás, a vida estava prestes a acontecer da forma mais crua, mais real e mais assustadoramente bonita que eu já tinha visto. Capítulo 6. O que nasce do meio do nada. O tempo dentro daquela cabine deixou de funcionar do jeito normal. Não havia mais minutos. Não havia mais a estrada. Não havia a carga de soja. Não havia Anápolis esperando no fim da linha. Havia só aquilo. Aquele espaço pequeno. Aquela mulher. Aquela vida insistindo em chegar ao mundo com uma teimosia que não pedia licença para ninguém. Eu estava do lado dela com tudo que tinha de recurso e de determinação. Os recursos eram poucos. A determinação era tudo. Usei a faca do meu canivete que eu tinha passado álcool do kit de primeiros socorros para separar um pedaço de toalha limpa. Dobrei a manta de lã abaixo dela para dar um apoio. Coloquei a garrafa térmica ao alcance para hidratar ela quando precisasse.
Molhei um pano e coloquei na testa dela para baixar um pouco o calor do corpo. Ela estava me orientando tanto quanto eu estava orientando ela. O corpo de uma mulher em trabalho de parto tem uma sabedoria antiga que nenhum homem vai entender completamente, mas que comunica o suficiente para quem está prestando atenção. Eu prestei atenção em cada sinal, em cada mudança, em cada instrução que ela conseguia passar entre uma contração e outra. Respira, eu dizia. Tô respirando, ela respondia, com aquela teimosia suave que eu já tinha aprendido a reconhecer nela. Mais devagar. Você me ensina a respirar agora, Walter. Eu quis rir. Não saiu riso. Saiu um som entre o alívio e o nervoso. Mas foi suficiente para aliviar um fio de tensão dos dois. Lá fora, a garoa tinha parado. O sol começava a furar o cinza das nuvens em tiras douradas. E uma dessas tiras entrou pela janela entreaberta e pousou no banco da cabine como se soubesse onde estava sendo necessária. O cheiro da chuva no cerrado entrou junto. Aquele cheiro de terra molhada e capim verde, que é um dos cheiros mais honestos do Brasil profundo. O cheiro de coisa que esperou e recebeu. Teresa gritou. Não de medo, de esforço. Um grito longo, controlado, do tipo que a mulher dá quando empurra com tudo que tem e precisa soltar alguma coisa no ar para conseguir ir fundo. Isso, disse com a voz mais firme do que eu me sentia. Mais uma vez assim. Ela respirou, reuniu e empurrou de novo. Eu estava com as mãos estendidas, prontas, tremendo levemente. Tremendo do tipo que a gente não controla porque não é fraqueza. É o corpo inteiro em estado de alerta máximo. Cada nervo acordado, cada sentido aberto. E então aconteceu. Uma cabeça pequena, coberta de um cabelo escuro e colado, apareceu entre as minhas mãos. Eu parei de respirar por 2 segundos. Só 2 segundos. Depois voltei, porque precisava continuar. Tá vindo, disse, e a voz saiu diferente. Mais funda, mais lenta. Teresa, tá vindo. Ela deixou escapar um som, que não era bem um choro e não era bem um grito. Eram as duas coisas misturadas com alívio e com dor, e com algo maior do que as duas coisas juntas. Uma vez mais, eu disse. E veio. O bebê deslizou para as minhas mãos numa fração de segundo que pareceu durar uma eternidade. Pequeno, vermelho, enrolado naquela película esbranquiçada que os bebês trazem do outro lado. Quieto demais por um instante que me gelou por dentro. Quieto demais. Eu conhecia o silêncio. Passei 4 anos inteiros dentro do silêncio, mas aquele silêncio específico, o silêncio daquele bebê nos primeiros segundos, foi o silêncio mais assustador da minha vida inteira. Teresa estava ofegante, exausta, mas os olhos dela estavam abertos e fixos em mim com uma pergunta que ela não tinha forças para fazer em voz alta. Fiz o que eu tinha visto ser feito. Segurei o bebê de cabeça levemente inclinada para baixo. Limpei a boca e o nariz, com o canto do pano limpo, com cuidado, com muito cuidado, porque aquela coisinha era a coisa mais frágil que eu tinha segurado na vida inteira, e eu sabia disso com cada centímetro das minhas mãos calejadas. Esperou, esperou. E então, como um trovão pequeno, como o primeiro raio de sol depois de uma tempestade que pareceu que nunca ia acabar, veio o choro, fino, agudo, furioso, o choro de quem chegou ao mundo depois de uma viagem difícil e tem muito a dizer sobre isso. Eu fechei os olhos, só por 1 segundo, mas fechei. Quando abri, Teresa estava chorando em silêncio, as lágrimas descendo pelo rosto sem que ela fizesse nenhum movimento para enxugá-las, os braços estendidos na minha direção com uma urgência que não precisava de palavras. Coloquei o bebê no peito dela. Ela recebeu com as 2 mãos, como recebe quem esperou uma coisa a vida inteira e finalmente a tem, mas ainda tem medo de que suma. É menino, eu disse, com a voz embargada de um jeito que eu não esperava e não pude controlar. Ela baixou o olhar para o bebê. O bebê tinha parado de chorar no instante em que encostou no peito dela, como se aquele fosse o endereço que estava procurando desde o início. Edivaldo. Ela sussurrou. Vai chamar Edivaldo. Eu não disse nada.
Me virei para o painel fingindo verificar alguma coisa que não precisava ser verificada, porque os olhos tinham enchido de água, e eu não estava com jeito de explicar aquilo para ninguém, nem para mim mesmo. Fiquei assim por um tempo, não sei quanto. A mão esquerda no volante sem precisar, os olhos na estrada que não estava se movendo, enquanto atrás de mim, no banco reclinado, uma mulher que tinha perdido tudo segurava a única coisa que o mundo não tinha conseguido tirar dela. Quando me virei de volta, Teresa estava me olhando por cima da cabeça do filho. "Walter", disse, com uma voz que tinha mudado. Era mais funda agora, mais assentada, como terra depois da chuva. "Pode falar." "Obrigada." Uma palavra só, mas carregada de um peso que 2 horas de conversa não teriam dado conta de expressar. "Foi você", respondi. "Eu só estava aqui. Às vezes é isso que basta", ela disse. Só estar. Aquela frase me atingiu num lugar que eu não sabia que ainda estava aberto. Num lugar que eu tinha tentado fechar faz 4 anos, quando me convenci de que a culpa de não ter estado era maior do que qualquer absolvição possível. Só estar. Quantas vezes a Marinês tinha dito alguma coisa parecida? Quantas vezes ela tinha falado que não queria presentes, não queria viagem, não queria nada além de me ter por perto? E quantas vezes eu tinha transformado isso numa promessa que empurrava sempre para frente depois dessa viagem, depois desse contrato, depois desse mês? Não respondi para Teresa, mas a frase dela ficou pregada em algum lugar dentro do peito onde as coisas que a gente precisa ouvir ficam quando chegam na hora certa. Peguei o celular de novo por hábito, olhei para a tela. Uma barra, fraca, tremida, mas uma barra. "Teresa", chamei. "Tem sinal." "Pouco, mas tem." Ela me olhou com os olhos brilhando. "Liga para a irmã do Edivaldo. O número está na carteira dentro da sacola." Peguei a sacola com cuidado, abri, encontrei a carteira surrada e dentro dela um papel dobrado com vários números anotados à mão, com letra miúda e pressionada de caneta que estava acabando. Achei o nome Conceição com um número de Porangatu embaixo. Disquei. Chamou 3 vezes, 4. No 5º toque, atendeu uma voz de mulher de meia idade, ainda com a respiração de quem foi pego de surpresa. "Alô? A senhora é Conceição? Irmã do Edivaldo Fagundes?" Uma pausa. "Sou, quem fala?" "Meu nome é Walter, sou motorista. Eu tô com a Teresa aqui, numa estrada perto de Alvorada do Norte. Ela teve o bebê, senhora. Acabou de ter. Os 2 estão bem, mas a gente precisa de ajuda." O silêncio do outro lado durou apenas 2 segundos. Depois veio um choro imediato, uma dessas explosões de emoção que a gente não planeja, que simplesmente vaza porque não tem como segurar. "Graças a Deus", disse a mulher, a voz quebrada. "Graças a Deus. Eu estava rezando por ela toda noite. Toda noite, seu Walter. Faz meses que eu não tinha notícia." "Ela tá bem", repeti, com a voz firme para compensar a emoção dela. "O bebê também. É menino, mas a gente precisa chegar num posto de saúde. Eu vou agora. Vou direto para Alvorada do Norte." Ela já estava se movendo. Eu ouvia pelo telefone o barulho de cadeira arrastando, porta abrindo. "Você chega em quanto tempo?" Olhei para o horizonte. Calculei. Uns 30 minutos, talvez menos. "Eu vou estar lá." Desliguei. Me voltei para Teresa. Ela tinha ouvido tudo, os olhos cheios de uma emoção que ela estava tentando segurar, mas que vazava pelas bordas. "Ela vem", disse. Teresa fechou os olhos. Uma lágrima desceu pelo canto, devagar, e foi perder no cabelo solto. "Eu achei que ela tinha me esquecido", disse quase em voz baixa. "As pessoas que importam não esquecem", respondi. E enquanto dizia aquilo, pensei nos meus próprios irmãos que tinham ligado no aniversário do mês passado e eu não tinha atendido. No amigo de viagem que tinha mandado mensagem perguntando se eu estava bem e eu tinha respondido com um "estou com uma preguiça" que não era só preguiça. Pensei em quantas pessoas eu tinha convencido a mim mesmo que não se importavam, porque era mais fácil do que aceitar que eu era quem estava se afastando. O bebê fez um som pequeno no peito de Teresa, um som minúsculo,
de recém-chegado ao mundo, de quem ainda está descobrindo o que são os pulmões e o ar e a luz. Liguei o motor. Era hora de mover. Capítulo 7. A travessia final. Coloquei o caminhão na estrada com o cuidado de quem carrega a coisa mais frágil do mundo. Porque era exatamente isso que eu carregava. Teresa estava recostada no banco com o bebê no peito, envolvida na manta xadrez da Marinês. E havia naquela imagem uma delicadeza tão fora do lugar, tão dissonante com o painel gasto, o volante marcado de anos e o cheiro de diesel que impregnava cada canto da cabine, que eu precisei respirar fundo antes de engatar a marcha e seguir. Fui devagar, mais devagar do que nunca tinha andado naquela estrada. O asfalto ainda estava molhado da chuva, com poças reluzindo aqui e ali no acostamento. E o sol que tinha voltado batia nelas de um ângulo que criava pequenos arco-íris rápidos que apareciam e sumiam enquanto eu avançava. O cerrado dos dois lados estava mais verde do que antes da tempestade, com aquele verde vibrante que a chuva traz e que dura pouco, mas enquanto dura é uma das coisas mais bonitas que o interior do Brasil tem para oferecer. "Você está com dor?" Perguntei sem tirar os olhos da pista. Ela respondeu com honestidade simples. "Mas é diferente. É uma dor que está indo embora, não chegando." Entendi o que ela quis dizer. Tem dores que chegam e se instalam, que botam a mala dentro de você e avisam que vieram para ficar. E tem dores que vão, que doem no processo de saírem, como estilhaço saindo da ferida, e a gente confunde a dor da saída com a dor da chegada, e às vezes desiste de extrair antes de terminar. O bebê dormia. Dormia com aquela entrega absoluta que só os recém-nascidos têm, a entrega de quem não aprendeu ainda a desconfiar do mundo, de quem não sabe que o mundo às vezes merece desconfiança. O rosto era amassado e vermelho e perfeito, com uma bochecha pressionada contra o peito da mãe e os lábios levemente entreabertos. Eu olhava de vez em quando, rápido, e voltava para a estrada. Cada vez que olhava, sentia alguma coisa se mover dentro do peito. Não era saudade, não era a dor costumeira. Era outra coisa que eu não sabia nomear ainda, mas que reconhecia como sendo boa. "Como foi que você parou?" perguntou Teresa, depois de alguns minutos de silêncio. Na vida. Como foi que você parou de sentir as coisas?" Ela disse com delicadeza. Não era acusação, era curiosidade genuína, do tipo que só aparece entre pessoas que já trocaram o suficiente para não precisar mais de rodeio. "Eu percebi que você fala do passado com cuidado, como alguém que está desembrulhando uma faca." Eu deixei a pergunta sentar um momento antes de responder. "Não parei", disse por fim. "Acho que aprendi a andar em cima das coisas sem olhar para baixo, feito atravessar um chão de vidro. Se você olha, você vê o quanto é fino e aí congela. E funciona? Por um tempo. Pausa. Depois cansa. Ficar em equilíbrio o tempo todo cansa." Ela ficou quieta, considerando aquilo. "Eu acho que tenho medo de parar também", disse. "Desde que o Edivaldo foi, eu tô em movimento. No começo foi o velório, depois foram as brigas com a família dele, depois foi a saída, o ônibus, a estrada. Sempre tem uma próxima coisa. Mas às vezes, de madrugada, quando tudo para, eu sinto o tamanho do que perdi. E é grande demais." Ela pousou os lábios na cabeça do filho por um segundo. "Ontem à noite, deitada no chão de uma parada de ônibus que me deixou antes de chegar até aqui, com as contrações começando e sem ninguém do lado, eu achei que ia morrer." O estômago apertou. Mas não morreu. Não morri. Ela olhou pela janela, pro cerrado molhado passando. Mas achei. E sabe o que me assustou mais? Não foi a dor. Foi pensar que ele ia nascer sem que ninguém soubesse o nome dele. Sem que ninguém pudesse contar depois para ele como foi. Eu engoli em seco. "Agora alguém sabe", disse. Ela me olhou. "Agora alguém sabe", ela repetiu, com um sorriso cansado, mas verdadeiro.
Entramos na parte da estrada onde as propriedades começavam a aparecer com mais frequência, porteiras de fazenda de tempos em tempos, um ou outro barracão de madeira na beira da pista, uma placa de borracharia artesanal. Sinais de que a cidade estava chegando. O celular no porta-copo vibrou. Olhei rápido. 2 barras agora. O sinal aumentando conforme a distância de Alvorada do Norte diminuía. Mais uns 20 minutos. Walter, ela chamou, com uma voz diferente das outras vezes. Uma voz de quem está se preparando para dizer algo que ficou guardado. Posso te perguntar uma coisa que talvez seja atrevimento? Pode perguntar. Depois que me deixar lá, você vai voltar para a estrada. Não era pergunta. Vou, confirmei. E vai ficar sozinho de novo. Fiquei em silêncio. Vou, disse depois de um momento. Ela ficou quieta por alguns segundos. O bebê se mexeu levemente, um ajuste pequeno, e voltou a dormir. Você tem pessoas esperando por você em algum lugar? A pergunta me pegou no centro do peito com uma precisão que eu não esperava. Pensei nos irmãos, no amigo, no cunhado que ainda ligava de vez em quando e que eu atendia cada vez com menos frequência. No bairro em Anápolis, onde eu tinha uma casa que eu usava menos do que o caminhão. Tenho, disse, e me surpreendi com a resposta, porque saiu antes que eu pensasse. Saiu do lugar onde a verdade fica quando a gente para de mentir para si mesmo. Acho que tenho. Só fui me convencendo de que não tinha. Por quê? Porque se eu convencer que não tenho, não preciso ter medo de perder. Silêncio. Teresa não disse nada, mas eu senti o peso do que ela não disse. Às vezes, o silêncio de uma pessoa que entendeu é mais alto do que qualquer resposta. A placa apareceu na curva. Alvorada do Norte, 8 quilômetros. Eu podia ver no horizonte o começo de uma caixa d'água, uma antena, os primeiros telhados de telha cerâmica laranja que as cidades do interior têm e que de longe parecem favos de mel. Tô vendo a cidade, disse. Teresa fechou os olhos e respirou fundo. Uma respiração de chegada. O bebê abriu os olhos por um segundo. Aqueles olhos escuros e desfocados de recém-nascido que ainda não sabem distinguir rosto de luz, que enxergam o mundo como manchas de cor e temperatura. Ele olhou para mim por esse segundo com aquela expressão séria e sem julgamento que os bebês têm. E depois fechou de novo. Eu ri. Um riso curto, baixo, que saiu sem que eu mandasse. Quando foi a última vez que eu tinha rido assim, de um riso que não era de piada nem de educação social, mas daquele que brota porque o mundo fez uma coisa inesperadamente boa? Não lembrava. Entramos na cidade pelos fundos, pela estrada que corta o perímetro urbano antes de virar rua asfaltada. Casas pequenas, muros pintados de azul e amarelo, uma escola com o portão fechado, um bar com cadeiras plásticas na calçada e 2 homens olhando para o caminhão passando com a curiosidade simples de quem não tem mais o que fazer à tarde. Pedi para o celular o endereço do posto de saúde. Me indicou uma rua a 3 quadras da Praça Central. Quando dobrei a esquina e vi o prédio branco com a cruz verde na fachada, vi também uma mulher de uns 50 anos parada na frente, de braços cruzados, cabelo preso, avental de casa ainda na cintura, como quem saiu correndo de casa sem tempo de tirar. Ela olhava para o caminhão que se aproximava, com uma ansiedade nos olhos que eu reconheci de longe. Conceição. Parei o caminhão em frente ao posto. Ainda não tinha terminado de abrir a porta quando ela já estava do lado de fora. As mãos na vidraça do passageiro, os olhos encharcados. Teresa, ela chamou, com uma voz que quebrou no meio do nome. E Teresa, que tinha atravessado 2 dias de estrada grávida e sozinha, que tinha parido dentro de um caminhão, no meio de uma tempestade, sem fazer mais do que o necessário de barulho, que tinha enxugado as próprias lágrimas com uma descrição que eu nunca ia esquecer, Teresa finalmente desmoronou. Chorou de verdade, aquele choro fundo, demorado, de quem segurou muito tempo demais.
enquanto Conceição abria a porta e tomava conta do bebê com um cuidado treinado de mulher que criou o filho, enquanto os funcionários do posto saíam com uma cadeira de rodas e falavam em voz alta sobre pressão e exame e pediatra, Teresa chorou com as mãos no rosto e os ombros tremendo. Eu fiquei do lado de fora do caminhão, encostado na lataria quente, assistindo a tudo de longe. Não por falta de querer estar perto, mas porque havia uma intimidade naquele momento que não era minha. Era dela. Era delas duas. Era daquele bebê que dormia no colo da tia sem saber de nada. Um dos funcionários do posto, um rapaz novo com jaleco branco, veio até mim. O senhor é quem ajudou? Sou. Posso pegar seus dados? Para a ficha dela. Pode. Enquanto eu falava meu nome e meu telefone para o rapaz, Conceição se separou de Teresa por um momento e veio até mim. Ela era uma mulher com o rosto de quem trabalhou a vida toda, com aquelas rugas que não são de velhice, mas de sol e de expressão, de quem ri muito e chora quando precisa e não tem vergonha de nenhuma das duas coisas. Ela ficou na minha frente por um segundo sem falar. Depois colocou as duas mãos no meu rosto, como uma mãe faz, e disse: Deus colocou o Senhor naquela estrada hoje. Eu não soube o que responder. Engoli, assenti. Ela me deu um abraço rápido e forte, do tipo que não pede licença, e voltou correndo para a sobrinha. Fiquei de pé, com o calor das mãos dela ainda no rosto, e olhei para a estrada que tinha me trazido até ali. O asfalto molhado refletindo o fim de tarde. O céu agora completamente limpo, aquele azul de depois da tempestade que é mais fundo e mais honesto do que o azul de antes. Fui me despedir de Teresa. Ela estava na cadeira de rodas, o bebê no colo, esperando ser levada para dentro. Quando me viu chegar, estendeu a mão, eu a segurei. Vai cuidar de você, disse. Vou, ela respondeu, e você vai cuidar de você também. Não era pedido, era instrução, dita com aquela firmeza tranquila que ela tinha, que eu entendi que não era dureza, era a firmeza de quem sobreviveu coisas e aprendeu que sobreviver não é suficiente, que é preciso mais do que sobreviver. Vou tentar, disse. Não. Ela apertou minha mão por um segundo. Vai fazer. Tem diferença. Olhei para o bebê. Edivaldo dormia com a bochecha no braço da mãe, os punhinhos fechados, a respiração minúscula e constante, completamente alheio ao fato de que tinha chegado ao mundo de um jeito que ia virar história. Ele vai ser forte, disse. Vai, disse ela. Nasceu na estrada. Já sabe que o caminho não é fácil. Sorri, soltei a mão dela e me virei para o caminhão. Capítulo 8. O novo caminho, subi no caminhão sozinho, como sempre. Mas alguma coisa era diferente e eu sabia disso antes mesmo de ligar o motor. Era o tipo de diferença que não aparece no espelho e não tem nome fácil. A diferença que acontece por dentro, no lugar onde a gente guarda as coisas que mudam a direção da vida sem pedir permissão. Liguei o motor. O ronco grave encheu a cabine e eu fiquei parado por um momento, as mãos no volante, os olhos na rua estreita de Alvorada do Norte com suas casas baixas e suas árvores de calçada que alguém tinha plantado faz tempo sem saber que ia dar sombra para uma geração inteira. Olhei para o banco do passageiro. A manta xadrez da Marinês estava dobrada ali, amassada e com marcas de uso que não tinha antes. Eu a tinha colocado de volta depois que Teresa foi levada para o posto. Dobrei como a Marinês dobrava, em 4 partes iguais, com as bordas alinhadas. Não sei por que me preocupei com aquilo naquele momento. Talvez porque fosse um jeito de fazer alguma coisa com as mãos, enquanto a cabeça ainda processava tudo. A manta cheirava diferente agora. Cheirava a chuva de cerrado e a recém-nascido e a algo que eu não sabia descrever, mas que tinha a ver com vida, insistindo em continuar, apesar de tudo. Engrenei a marcha e saí devagar da rua do posto de saúde. Peguei a BR de volta depois de passar pela Praça Central de Alvorada do Norte, que tinha um coreto verde desbotado e uma figueira enorme, que devia ter 50 anos ou mais. Daquelas árvores que viram tanta coisa que já não se impressionam com nada.
Num bar de esquina, dois homens jogavam dominó na calçada com uma seriedade de quem está resolvendo os problemas do mundo. Uma menina de uns 7 anos perseguia um pinto amarelo ao redor de um carro estacionado, rindo sozinha com o escarcéu. O Brasil miúdo passando pela janela. O Brasil que a gente não vê quando está com pressa. Entrei na estrada e abri a marcha gradualmente. O caminhão ganhou velocidade e o cerrado foi abrindo dos dois lados, aquela imensidão verde e dourada que depois da chuva parecia ter respirado fundo e decidido recomeçar. O céu estava de um azul que só existe no fim da tarde do interior. Um azul que vai escurecendo pelas bordas enquanto o centro ainda é claro, como uma fruta amadurecendo de fora para dentro. Liguei o rádio. Tocava uma música sertaneja antiga, uma daquelas que a Marinês gostava, e dessa vez eu não desliguei. Deixei tocar. Deixei a voz do cantor preencher a cabine. Deixei a melodia simples e direta fazer o que as melodias simples e diretas fazem. Quando a gente finalmente para de resistir a elas, elas entram, ficam e levam embora uma coisa que estava pesando sem que a gente soubesse o peso exato. Eu chorei um pouco. Não muito. Não daquele choro convulsivo que assusta. Foi um choro quieto, de olhos que ficaram molhados enquanto eu dirigia, do tipo que a gente limpa com o dorso da mão sem parar o carro, porque a vida não para e o caminhão não para. E o choro também não precisa parar tudo para acontecer. Chorei pela Marinês. Chorei por ela de um jeito diferente dos outros choros dos últimos 4 anos. Não chorei de culpa dessa vez. Não chorei pelo que eu não fiz ou pelo lugar onde eu não estava. Chorei de saudade pura, que é um choro mais limpo, mais honesto, o choro de quem amou e perdeu e está aprendendo que as duas coisas podem existir ao mesmo tempo sem que uma destrua a outra. Saudade não é castigo. Nunca foi. Eu é que tinha transformado ela nisso. Parei num posto de gasolina uns 40 quilômetros depois de Alvorada do Norte. Num daqueles postos que tem lanchonete de fórmica, geladeira de vidro com refrigerante e o funcionário que te olha com a curiosidade reservada de quem vê passar muita gente e aprendeu a não se admirar com nada. Pedi um café, sentei no banco de plástico vermelho desbotado perto da janela que dava para a pista. Fiquei olhando os caminhões passarem. Sempre me acalmou isso, olhar os outros caminhões passarem. Talvez porque me lembre de que eu não sou o único em movimento, que tem gente indo em todas as direções ao mesmo tempo, carregando coisas, fazendo rotas, seguindo a vida. Tirei o celular do bolso. Fiquei olhando para a tela por um tempo, abri a lista de contatos. Rolei até encontrar o nome do meu irmão mais velho, Gilberto, que morava em Anápolis, a uns 3 quarteirões da minha casa, e com quem eu não tinha uma conversa de verdade faz pelo menos 1 ano. Gilberto tinha tentado me incluir num almoço de domingo em família no mês passado, e eu tinha inventado que estava em viagem, quando na verdade estava em casa, deitado no sofá, com a televisão ligada em canal que eu nem estava assistindo. Liguei. Chamou 2 vezes. Walter. A voz do Gilberto saiu com uma surpresa que ele não tentou esconder. Oi, Gil. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não, pausei. Quero dizer, aconteceu muita coisa hoje, mas não é nada de ruim. Eu ligo para te contar depois. Queria só ligar. Silêncio curto do outro lado. Depois, tô aqui. Só isso. 2 palavras. Mas eu entendi o tamanho delas. Você falou no almoço de domingo, disse. No mês passado. O negócio ainda tá de pé? Ouviu Gilberto respirar fundo, daquele jeito de quem está tentando não deixar a emoção vazar rápido demais. Tá de pé todo domingo, Walter. Só faltava você aparecer. Fechei os olhos por um segundo. Esse domingo eu apareço. Voltei pro caminhão com o café na mão e fiquei parado do lado de fora por um momento, encostado na porta, olhando pro céu que estava entrando na hora dourada. Aquela hora em que o sol resolve ser generoso antes de ir embora e pinta tudo com uma luz que faz até o posto de gasolina parecer bonito. Pensei no Edivaldo, não o marido morto da Teresa, o bebê,
o Edivaldo novo, que tinha chegado ao mundo entre minhas mãos calejadas numa cabine de caminhão com cheiro de diesel e som de chuva no zinco. O Edivaldo que não sabia ainda o que era o mundo, mas que tinha sido recebido com cuidado por alguém que também estava aprendendo a cuidar. Eu me perguntei como ele ia ser, se ia crescer sabendo a história de como nasceu, se a mãe ia contar, se ele ia imaginar aquela estrada deserta, aquela tarde de tempestade, aquele caminhoneiro que não sabia o próprio nome dele, ainda parou o caminhão e fez o que precisava ser feito. Esperava que a Teresa contasse, não por vaidade, mas porque toda criança merece saber que quando chegou ao mundo, o mundo fez um gesto de boas-vindas, mesmo que esse gesto fosse simples. Mesmo que fosse um homem sozinho, com mãos que tremiam e uma manta velha de lã xadrez. Terminei o café, juntei o copinho e joguei no lixo. E enquanto subia de volta para o caminhão, percebi uma coisa que me parou com a mão na maçaneta da porta. A manta da Marinês. Fiz a coisa certa em trazê-la de volta ou devia ter deixado com Teresa? Fiquei uns segundos nessa dúvida, com a mão parada na maçaneta, o sol dourado batendo de lado no caminhão vermelho, e então me lembrei do que a Marinês dizia sobre coisas que a gente empresta. Dizia que quando você empresta uma coisa sua para alguém que precisa mais do que você, a coisa nunca volta igual. Volta com uma história a mais. E aí vale mais do que valia antes. Abri a porta. Olhei para a manta dobrada no banco. Ela tinha voltado com uma história a mais. Tinha o cheiro da chuva, tinha o calor de um bebê que dormiu em cima dela nas primeiras horas de vida. Tinha o tremor de uma mulher que atravessou a dor e chegou do outro lado. Passaria a mão nela toda vez que precisasse lembrar que a estrada não é só solidão, que às vezes a estrada prepara um encontro. Que às vezes Deus, ou o acaso, ou a força estranha que move as coisas sem pedir explicação, coloca uma pessoa na sua frente exatamente quando você precisa tanto quanto ela. Peguei a BR rumo a Anápolis, com a tarde dourada do lado de fora, e a música no rádio e o caminhão cheio de soja que ia alimentar alguém que eu nunca ia conhecer. Assim é a vida de estrada. A gente transporta coisas e nem sempre sabe o destino final de verdade. Pensei no quanto fazia tempo que eu não prestava atenção no mundo pela janela. No quanto fazia tempo que a estrada era só fundo de cena, coisa que passava enquanto eu ficava dentro da minha própria cabeça, ruminando o passado. O cerrado lá fora tinha capim verde depois da chuva, tinha garças brancas pousadas num açude que refletia o céu. Tinha um cavalo solto na beira da cerca, olhando para o caminhão passar, com aquela dignidade estranha que os cavalos têm. Eu olhei para tudo isso. Realmente olhei. E foi bonito do jeito que as coisas são bonitas, quando a gente finalmente concorda em ver. Cheguei em Anápolis já de noite. A cidade tinha aquele movimento de fim de semana que as cidades médias têm. Carros nas avenidas, restaurantes com mesas para fora, casais andando no calçadão. Eu passei por tudo isso no caminhão alto, olhando de cima para o movimento das pessoas. E pela primeira vez, em muito tempo não senti aquela pontada de isolamento que costumava sentir ao ver o mundo lá fora funcionando sem mim. Senti outra coisa. Senti vontade de descer e fazer parte. Deixei o caminhão no pátio da empresa, fiz o papel da entrega, conversei com o despachante sobre a próxima carga que saía na segunda-feira. Rotina de sempre, mas eu estava diferente dentro dela. Peguei o carro velho que eu deixava estacionado no pátio e fui até minha casa. A casa estava, como sempre, quieta, com o cheiro fechado de quem deixa a janela fechada há dias, com a louça lavada no escorredor, porque eu não tinha o hábito de largar louça suja. Essa coisa da Marinês que ficou, e com a cadeira perto da janela da sala, onde eu às vezes me sentava de madrugada quando não conseguia dormir. Abri as janelas, todas. Deixei o ar da noite entrar. Aquele ar de cidade que cheira a asfalto e comida e vida vivida nos arredores. Fui até o quarto, abri o armário. Lá no fundo,
Numa caixa de sapato que eu tinha guardado faz 3 anos e não abria, estavam as fotos da Marinês. Não as fotos do velório, essas eu não guardei, mas as fotos de antes, as fotos de quando a gente estava junto e o mundo era outro e eu era outro também. Peguei a caixa, levei para a sala, sentei na cadeira perto da janela e abri. A primeira foto era de uma praia, Fernando de Noronha, a única viagem que fizemos juntos que não era de caminhão. Ela estava sorrindo com aquele sorriso que ela tinha. Um sorriso que sempre começava num canto da boca antes de chegar ao outro, como se a alegria precisasse de um instante para decidir se estava autorizada a aparecer toda. Fiquei olhando para a foto por um tempo longo. Você ia ter gostado dela, disse em voz alta para a foto, para Marinês, para o silêncio da sala, que de repente não parecia tão vazio. Da Teresa. Ia ter gostado muito. Fiz uma pausa. Acho que você me mandou parar o caminhão hoje. O tipo de coisa que você faria. O silêncio respondeu do jeito que o silêncio responde quando a gente finalmente para de ter medo dele. Com presença. Não com ausência. Com presença. Na segunda-feira, antes de pegar a próxima carga, mandei uma mensagem para o Gilberto confirmando o domingo. Ele respondeu em menos de 1 minuto com um áudio do sobrinho de 6 anos gritando que o tio Walter ia aparecer. E o barulho de festa desnecessária que a criança fez por aquilo me fez sorrir de um jeito que chegou até os olhos. Guardei o celular, peguei o caminhão. E enquanto saía do pátio e entrava na avenida que levava para a BR, pensei em como é estranha a vida. Como a gente passa anos construindo muros sem perceber que está do lado de fora deles. Como a gente confunde proteção com prisão e chama de paz o que na verdade é só medo bem arrumado. Pensei no Edivaldo nascendo entre minhas mãos com o cheiro de chuva ao redor. Pensei na Teresa dizendo que às vezes basta estar. Pensei na Marinês sorrindo de canto de boca. E pensei em mim, Walter Cândido Braga, 51 anos, cabelo grisalho, mãos calejadas, viúvo faz 4 anos, caminhoneiro faz 26, que passou tempo demais acreditando que a estrada era um lugar de fuga, quando na verdade ela sempre foi outra coisa. A estrada é o lugar onde as coisas chegam até a gente quando a gente está em movimento. A estrada não afasta, a estrada traz. Às vezes traz uma carga de soja. Às vezes traz uma tempestade que fecha o céu e assusta. Às vezes, numa tarde de agosto, com o asfalto tremendo de calor e o mundo parecendo deserto, a estrada traz uma mulher ajoelhada na poeira, com uma vida se anunciando dentro dela, e traz junto tudo que aquele encontro carrega. O espelho que a gente não sabia que precisava, a palavra que faltava, o choro que estava represado há anos, esperando a hora certa. E a gente para o caminhão. Porque é o que se faz. Porque no fundo, por baixo de toda a casca que a vida vai colocando, por baixo da solidão e do luto e do cansaço de existir às vezes, existe ainda aquele impulso simples e irredutível de parar quando alguém precisa. De estender a mão, de dizer, tô aqui. O sol estava saindo quando eu entrei na BR. O cerrado se abria dos 2 lados com aquela generosidade silenciosa que ele tem, aquela forma de existir sem precisar impressionar, de ser imenso sem fazer barulho sobre isso. Coloquei a mão espalmada na manta xadrez dobrada no banco do passageiro. Senti o tecido gasto e familiar. E segui. Fim.